Fala pessoal, nessa aula vamos ver alguns exemplos de instruções que normalmente encontramos em processadores reais dentro daquela classificação que nós apresentamos na última aula, ou seja, as instruções de transferência de dados, as instruções de processamento de dados e as instruções de controle do fluxo de execução do programa. Então vamos lá. As instruções de transferência de dados movem os dados de um local para outro sem alterá-los. As transferências típicas ocorrem entre os registradores e a memória e entre os próprios registradores. Aqui temos uma lista com instruções típicas de transferências de dados usadas em muitos processadores comerciais. Cada instrução é acompanhada por seu símbolo mnemônico. Além do mnemônico, todas as instruções que veremos aqui precisam indicar também os operandos. A quantidade e o tipo de operando depende da instrução. A instrução load é usada para indicar uma transferência da memória para um registrador. A instrução store designa uma transferência de um registrador para a memória. A instrução move é usada para designar uma transferência de um registrador para outro. As instruções push e pop transferem dados entre uma pilha de memória e um registrador. A operação de push coloca um novo item no topo da pilha e a operação de pop remove um item do topo da pilha. Bem, como vocês sabem, a pilha é uma parte da memória acessada por um ponteiro que é sempre incrementado ou decrementado automaticamente antes ou depois do acesso à memória. E nessa pilha você vai inserindo novos dados ou então retirando dados dela exatamente com essas instruções push e pop, respectivamente. O registrador que contém o ponteiro da pilha é chamado de stack pointer, representado por SP, e o seu valor sempre aponta para o endereço do topo da pilha. O ponteiro de pilha é carregado com um valor inicial, que é o endereço inicial do topo da pilha, e depois disso ele é automaticamente decrementado ou incrementado a cada operação push ou pop. A vantagem de uma pilha de memória é que o processador pode fazer referência a essa pilha sem precisar especificar um endereço na instrução que ele está utilizando, pois nesse caso o endereço está sempre disponível e atualizado automaticamente no ponteiro da pilha. O par final de instruções de transferência de dados, que é input e output, transferem dados entre registradores e dispositivos de entrada e saída. Essas instruções são semelhantes às instruções de load e store, exceto que as transferências são para registradores ou então de registradores externos em vez de palavras de memória, a menos que o dispositivo de I/O esteja mapeado na memória. Aí nesse caso, as instruções input e output funcionam da mesma forma que load e store. Nesse caso também nem é necessário ter essas instruções de input e output, que é o mais comum na prática. As instruções de processamento de dados executam operações nos dados e fornecem os recursos computacionais do processador. Elas geralmente são divididas em três tipos básicos: as instruções aritméticas, as instruções lógicas e de manipulação de bits e as instruções de deslocamento de bits. As quatro instruções aritméticas básicas são a adição, subtração, multiplicação e divisão. Porém, alguns processadores mais simples fornecem apenas as instruções para adição e subtração, sendo as outras obtidas pela utilização sequencial dessas. Por exemplo, uma multiplicação pode ser realizada por sucessivas somas, embora o processamento, claro, se torne mais lento. Nessa lista, nós temos instruções aritméticas típicas. A instrução de incremento adiciona 1 ao valor armazenado em um registrador ou em uma palavra de memória. Uma característica comum dessa operação é que um número binário com todos os bits iguais a 1 produz um resultado com todos os bits iguais a 0 quando ele é incrementado. Quando isso ocorre, dizemos que houve um estouro na palavra binária. A instrução de decremento subtrai 1 do valor armazenado em um registrador ou em uma palavra de memória. Um número com todos os bits iguais a 0 produz um número com todos os bits iguais a 1 quando ele for decrementado.
As instruções de adição, subtração, multiplicação e divisão podem estar disponíveis para diferentes tipos de dados, como por exemplo inteiros, float, double. No caso dos dados do tipo float e double, que são usados para cálculos científicos normalmente, esses dados são processados por uma unidade de processamento independente, que é um coprocessador, chamada de unidade de ponto flutuante, ou FPU, de Floating Point Unit, encontrada apenas em processadores com mais recursos computacionais. O bit carry, representado pela letra C, que está no registrador de status do processador, é usado para armazenar o vai1 de uma operação de adição, onde o resultado não pode ser representado pela quantidade de bits de um registrador. A instrução adição com carry realiza a adição com 2 operandos mais o valor do vai1. Da mesma forma, a instrução subtração com borrow subtrai 2 operandos e o vem1 que pode ter resultado de uma subtração anterior. A instrução de subtração reversa inverte a ordem dos operandos, executando b menos a em vez de a menos b. A instrução negação executa o complemento de 2 de um número com sinal, e isso equivale a multiplicar o número por menos 1. As instruções lógicas e de manipulação de bits executam operações binárias em palavras armazenadas em registradores ou então na memória. Elas são úteis para manipular bits individuais ou então um grupo de bits de uma determinada palavra que representam informações codificadas em binário. As instruções lógicas consideram cada bit do operando separadamente e tratam cada um desses bits como se fosse uma variável binária. Com essas instruções é possível alterar valores de bits, limpar um grupo de bits ou inserir novos valores de bits dentro dos dados. Algumas instruções lógicas e de manipulação de bits estão mostradas nessa lista aqui. A instrução clear faz com que todos ou alguns bits do operando sejam substituídos por zeros. A instrução set faz com que todos ou alguns bits do operando sejam substituídos por 1. A instrução complemento inverte todos os bits do operando. As instruções AND, OR e SHOR realizam as operações lógicas correspondentes, bit a bit, em 2 operandos. As outras instruções de manipulação de bits, incluídas na tabela 3, podem limpar, setar ou complementar o bit carry. Os processadores também fornecem instruções para alterar o conteúdo de um único operando. As operações de deslocamento de bits, por exemplo, são aquelas nas quais os bits de um operando são todos movidos para a esquerda ou para a direita. O bit recebido no final da palavra determina o tipo de deslocamento que é realizado. Essas instruções podem especificar deslocamentos lógicos, deslocamentos aritméticos ou operações do tipo rotação de bits. Essa tabela mostra 4 tipos de instruções de deslocamento de bits, nas versões à direita e também à esquerda. Os diagramas da tabela mostram como é que ocorre a movimentação dos bits em cada uma das instruções. Em todos os casos, o bit de saída ele é copiado no bit C, carry. Os deslocamentos lógicos inserem 0 na posição do bit de entrada durante o deslocamento. O deslocamento aritmético à direita preenche a posição mais à esquerda com o seu próprio valor durante a mudança para manter o sinal do operando. As instruções de rotação produzem um deslocamento circular dos bits. Os valores deslocados para fora do bit de saída são girados de volta para o bit de entrada. As instruções de rotação com carry tratam esse bit como se fosse uma extensão do registrador. Assim, por exemplo, uma rotação para a esquerda com o carry transfere o bit de carry para o bit recebido na posição mais à direita do registrador. Transfere o bit de saída mais à esquerda do registrador para o bit carry e desloca os demais bits para a esquerda. A maioria dos processadores possui um formato para a instrução de deslocamento de bits que permite deslocar várias posições de bits de cada vez, em vez de apenas uma. Tem um campo especial no código da instrução que contém o número de posições que o operando deve ser deslocado. As instruções de um programa são armazenadas em locais sucessivos na memória e são executadas sequencialmente. Cada vez que uma instrução é buscada na memória, o PC é atualizado para que contenha o endereço da próxima instrução em sequência. Porém, quando uma instrução de controle de fluxo de execução do programa é executada,
pode ocorrer uma alteração do valor armazenado no PC. E isso faz exatamente com que a sequência de execução seja alterada. Esse é um recurso muito importante dos processadores, pois é isso que fornece a capacidade de ramificação para diferentes segmentos do programa. Essas instruções são equivalentes às declarações de controle em linguagem de alto nível, como, por exemplo, if else, do while, switch case, for, etc. Por sinal, essas instruções são o resultado da compilação dessas declarações de alto nível. Algumas instruções típicas de controle do fluxo de execução do programa estão mostradas aqui. As instruções de desvio, branch, e salto, jump, geralmente são usadas para que o programa desvie ou salte diretamente para uma instrução específica, fora do fluxo normal de execução. No caso, o endereço dessa instrução na memória deve ser um operando da instrução. As instruções de desvio e salto podem ser condicionais ou incondicionais. Uma instrução de desvio incondicional, ele causa um desvio no endereço efetivo específico sem nenhuma condição. A instrução de desvio condicional, por sua vez, especifica uma condição que deve ser atendida para que o desvio ocorra. Como, por exemplo, o valor de um registrador específico sendo negativo. Se essa condição for atendida, então o PC vai ser carregado com o endereço efetivo e a próxima instrução será buscada nesse novo endereço. Se a condição não for atendida, então o PC não será alterado e a próxima instrução será buscada no próximo endereço em sequência. A instrução de comparação realiza uma comparação por meio de uma subtração, mas o resultado normalmente não é armazenado. Em vez disso, a comparação pode alterar os bits de status do processador. E esses bits podem depois ser utilizados por uma instrução de desvio ou então salto condicional. Da mesma forma, a instrução de teste executa um AND lógico de 2 operandos, mas sem armazenar o resultado, somente alterando os bits de status. Uma instrução de desvio condicional é uma instrução que pode ou não causar uma mudança no fluxo de execução do programa, dependendo do valor dos bits armazenados no registrador de status do processador. Cada instrução de desvio condicional testa uma combinação diferente de bits de status. Se a condição for verdadeira, o desvio é feito. Se a condição for falsa, o programa continua com a instrução seguinte. Essa tabela fornece uma lista de instruções de desvio condicional e como a condição é testada. Por exemplo, BRZ é um desvio se o bit de status Z for igual a 1. Nessas instruções, se espera que uma instrução anterior, como comparação ou teste, tenha atualizado os bits de status. As instruções de chamada, call, e retorno, return, são usadas na implementação de funções ou de subrotinas. Durante a execução de um programa, uma função pode ser chamada para executar sua tarefa várias vezes em vários pontos do programa. Cada vez que a função ou procedimento é chamado, um desvio é feito no início do procedimento para começar a sua execução. Após a execução, é feito um desvio novamente para retornar ao programa que chamou essa função. Então a instrução call desvia o programa para o endereço inicial da sequência de instruções dessa função que foi chamada. E a instrução return, chamada no final dessa função, desvia de volta para a instrução seguinte à call, que é a continuação do fluxo normal de execução do programa. A instrução call executa 2 operações. Primeiro, ela armazena o valor do PC, que é o endereço após a instrução de chamada, em um local temporário. Esse endereço é chamado de endereço de retorno, ou link. Segundo, o endereço da primeira instrução da função é carregado no PC para que o desvio efetivamente possa ocorrer. Ao final da função, a instrução de retorno pega o endereço de retorno, que é o link, que foi armazenado pela instrução de chamada, e coloca de volta no PC. Isso resulta em uma transferência da execução do programa de volta ao ponto de continuação do programa. Bem, pessoal, vamos dar uma parada por aqui hoje. Verifique na apostila e nos 2 capítulos do livro que existem muito mais detalhes nessas instruções do que os que eu comentei aqui. Então, até a próxima aula.